Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Antes de entrar nesse tema, eu queria saber se você já se inscreveu no meu canal. A sua inscrição me ajuda na divulgação da palavra do Reino de Deus. O seu like, o seu comentário também é muito importante. Me segue também nas outras plataformas. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade, nas alturas. Como o único homem é capaz de representar alguém tão precioso como o nosso grandioso Deus? Jesus Cristo, o nosso único Deus, a quem servimos. Ele veio em nome de seu Pai e concluiu tudo o que lhe foi dito antes de nascer. Sofrer por alguém que desprezaria a sua pessoa e também desconsideraria o seu amor. Eu acho que a maior tristeza de Jesus foi a rejeição do seu povo. A humilhação e tudo que Jesus passou fez com que ele permanecesse firme e em fidelidade constante com seu Pai. Jesus sabia o que lhe aconteceria, mas ele também sabia que seu Pai não o desampararia. E Deus tornou Jesus tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois o qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez eu serei o seu pai, e ele será meu filho. O nosso amigo Paulo revela para nós que Deus não chamou nenhum dos anjos para ungir da maneira que viu Jesus. Ou seja, lá no céu onde os anjos habitam, a situação também é semelhante aqui na terra, pois a corrupção vem desde lá de cima. Então, eu compreendo que para resgatar tanto o povo eleito como os anjos que foram de alguma forma contaminados por Satanás, o sacrifício pelo preço a ser pago precisaria ser perfeito. E nenhum dos anjos teria essa qualidade entre eles. Mas nosso Criador vai apresentar o seu Filho como sacrifício vivo para o mundo. Vamos continuar aqui no verso 6. E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: Todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho diz: O teu trono, ó Deus, subistes para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Quero só te lembrar que muitas pessoas gostam de adorar e clamar por anjos, segundo o poder que eles possuem. Ninguém busca pelo amor de Jesus, pela sua simplicidade, e nem busca pelo seu caráter. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Jesus foi escolhido entre milhares e milhares de anjos. Nenhum deles teve e não terão a capacidade que Jesus tem. E também diz: No princípio, Senhor, firmastes o fundamento da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas. Tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados. Mas tu permanecerás o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A promessa para Jesus é tremenda. A terra vai ter fim futuramente, mas Jesus é eterno. Os céus também findará um dia, mas Jesus permanece para todo sempre, pois está ligado com o Pai. A vontade de Jesus é a vontade do Pai. Então devemos estar ligados em Cristo, Jesus nosso Senhor. Assim permaneceremos eternamente vivos com Ele. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então concluímos que a promessa não são para os anjos, mas sim para Jesus e para nós, tanto para mim como para você, que está no caminho buscando por essa realidade. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. Você ouviu o que eu ouvi? Paulo acabou de dizer na escrita que antigamente a palavra era anunciada pelos anjos, e de acordo com o que eles falavam, tinham que ser cumpridas, senão as pessoas desobedientes sofreriam as consequências pelas transgressões e suas desobediências. Como escaparemos se negligenciarmos
tão grande salvação. Essa salvação primeiramente anunciada pelo Senhor. Foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Então, irmãos, se prepare, porque a mensagem da salvação é coisa séria. Não teremos desculpa para tentar nos justificar, mas temos Jesus, que nos justifica todos os nossos pecados. Na escrita de Paulo não deixa dúvida. Os anjos obrigou as pessoas a adorar a Deus de uma maneira dolorosa. E isso trouxe ao mundo muitos problemas, porque as pessoas não serviam a Deus por amor, mas porque eram obrigados, e na desobediência de alguns, todos pagavam. Aqui no verso 5 a palavra diz: não foi os anjos que ele sujeitou ao mundo, que é onde vim, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Nesse versículo 6, Paulo relata que alguém pergunta para Deus: cadê o homem para te lembrar dele? Por que Paulo escreve isso? Paulo quer nos mostrar que o mundo já havia perdido contato com seu Criador, e nosso inimigo já estava pronto para destruir nossas vidas. E com esse tipo de pergunta, ele queria mostrar para Deus que não havia mais ninguém para fazer a vontade do Criador. E percebemos que esse perverso é tão desrespeitoso que ele vai afrontar o nosso Pai Celestial com esse tipo de afrontas. Mas Jesus está sendo preparado para ser este homem, o qual seria lembrado pelo Pai, e o Pai se preocuparia com ele, até sua volta para o lado dele novamente. Tu o fizestes um pouco menor que os anjos, o coroaste de honra, de glória, tudo sujeitaste debaixo de seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Tudo está sujeito a Jesus, meus irmãos. Então, para receber alguma coisa da parte do Pai, primeiramente precisamos pedir em nome do Filho, e também precisamos ser reconhecidos pelo Filho. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, porque pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Jesus foi feito menor que os anjos, mas quando Paulo faz esta revelação, ele quer dizer que menor em poder. Jesus precisaria ser pequeno aqui na terra, humilde, manso, amoroso, gentil, educado, paciente, porque se um anjo descer aqui e ser contrariado, ele já faz juízo na mesma hora, pois eles não têm sentimentos, igual nós temos. Então Jesus foi feito menor que eles, grande em amor, em cuidar, grande em zelar por nossas vidas, e grande em zelar por nossas vidas. Aqui no verso 10 Paulo escreve: ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de que tudo existe, tornasse perfeitos, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Então compreendo que a perfeição de Jesus foi em meio ao sofrimento por nós. Então a nossa perfeição vem pelo sofrimento em Cristo. Por isso precisamos fazer a vontade de Jesus, e não a dos homens. As coisas que nos atraem materialmente nos traz a falsa alegria, mas o sofrimento pela busca de Jesus em nossas vidas, além de nos aperfeiçoar, nos traz a alegria e a paz que só Jesus pode nos oferecer. E é isso que eu quero para a minha vida. No verso 11 Paulo escreve também: ora, tanto o que santifica quanto o que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Meus queridos, vamos nos santificar no Senhor Jesus. O nosso sofrimento por Ele vai gerar em nossas vidas a perfeição de Jesus, e teremos o privilégio de sermos chamados de irmão por Jesus Cristo. Assim como Ele foi fiel e até o fim na obediência com o Pai e foi chamado de filho, se formos obedientes a Ele, permaneceremos firmes até o fim. Aí seremos chamados de irmãos, ou seja, também seremos filhos junto com Ele, e herdaremos a salvação. Então no verso 12 Paulo escreve, ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei, e também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou, eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é,
o diabo. Sabe, irmãos, eu me considero uma pessoa falha e imperfeita perante tudo isso que Jesus viveu e sofreu por cada um de nós, só para dar a oportunidade de entrarmos novamente para a família celestial. Sabemos muito bem que se Deus quisesse, Ele destruiria a primeira criação, tanto do céu como da terra, e faria tudo de novo, mas Ele preferiu sofrer por nós e também nos trazer para perto dele novamente, através da morte do seu Filho na cruz do Calvário. Morreu por nós. Assim Jesus venceu a morte, Jesus venceu o diabo, Jesus venceu todo tipo de maldade e reconciliou cada um de nós, os que aceitamos como o único, suficiente e eterno Salvador. Você aceita Ele em sua vida? Ou você já aceitou Jesus em sua vida? No verso 15, Paulo escreve: e libertasse aqueles que durante toda a vida estivessem escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e trazer propriação pelos pecados do povo. Que revelação tremenda que Paulo nos dá. Que revelação tremenda que Paulo nos dá, meus irmãos. Paulo fala que as pessoas antigamente serviam os anjos e era uma obrigação servi-los, e o povo serviam com medo, pois o preço da desobediência trazia a morte para eles. Então eles passavam a ser escravos, mas Jesus veio e libertou tanto aquele povo daquela escravidão, e também cada um de nós que éramos errantes no mundo, mas agora somos justificados por Jesus dos nossos pecados. Paulo também escreveu no verso 18: porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote, que confessamos. Irmão, nós somos considerados santos, e por que buscamos as coisas deste mundo? Por que estamos causando ira no coração de Deus, trazendo para nós a maldição que o mundo vai sofrer no futuro? Se quero ser um cristão e viver uma vida com Jesus, eu preciso me estabelecer nele e confiar somente nele. Ele foi fiel, aquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a sua casa. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Agora deixa eu te perguntar, quem está trabalhando em sua casa? Para quem você abriu a porta? Se for para Jesus, tenho certeza que Ele já edificou a sua vida e com certeza te deu honra. Mas se for para o destruidor que estiver dentro de você, ele vai tirar sua vida, sua dignidade e sua moral. Mas Jesus edifica a minha vida e a sua vida. Por isso é importante estar sempre conectado com a sua palavra e com seus ensinamentos. Quero te desejar um ótimo dia, uma ótima tarde e uma ótima noite. Que o Espírito Santo do Senhor esteja com você e com toda a sua família. Que o Senhor Jesus te ajude durante a sua caminhada e que a palavra seja a estrutura da sua vida. A paz do Senhor Jesus.